Olá, estamos começando mais um Vestiário e dessa vez diferente, viu? Porque hoje nós vamos falar de uma modalidade esportiva, assim eu posso considerar, CrossFit. Você sabe do que se trata, o que é esse negócio que tem crescido no Brasil, no Piauí. A gente vai falar sobre CrossFit, mas antes eu te convido aí a dar um like, a curtir o nosso podcast, a compartilhar com seus amigos e também a comentar, né? O que você gostaria de ver aqui no nosso vestiário. Hoje recebendo um convidado muito especial e eu falo não vou dizer assim, com muita propriedade, porque hoje que eu estou conhecendo ele, mas assim, a modalidade esportiva mudou minha vida e esse podcast eu quero que te ajude também a mudar a sua vida, a sair do sedentarismo, a procurar uma atividade esportiva que possa te ajudar a mudar a sua vida. Hoje recebendo ele, coach ou professor, como é que eu posso considerar, né? Porque no CrossFit o nome é coach, né? Educador físico, Matheus Navarro, seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Denis. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a todos também que estão assistindo. E é isso que o Denis falou aí. Se a gente conseguir que uma pessoa saia do sedentarismo depois dessa entrevista aqui e comece a treinar, pode ser o CrossFit, claro, né? Eu vou levantar a bandeira, mas eu sou um cara amante do esporte, amante do movimento. Por quê? Porque o movimento é vida, né? Se você se movimenta, você está... vivendo melhor, com certeza. Então, se você sair do sedentarismo hoje, você que assiste a gente aí e começar a exercitar e ter uma vida melhor, já pagou aqui essa entrevista. Ela já foi bom, já deu fruto. E eu tenho um testemunho muito pessoal com o CrossFit, porque o CrossFit mudou a minha vida, né? Radicalmente, no sentido de mental, né? Por conta da comunidade que me acolheu no CrossFit, né? Da galera que hoje eu tenho contato diariamente. A parte esportiva que eu olhando para o Denis de 2, 3 anos atrás, para o Denis de agora, eu já melhorei. Ainda não estou do jeito que gostaria, mas já melhorei muito. E foi justamente pelo CrossFit, pelas pessoas, inclusive aqui eu quero agradecer, né? O Leonai, a Ada, o Roberto, principalmente o Roberto, porque é o que todos os dias me aguenta, né? Lá da THG, que sempre me ajudou nesse processo de mudança de mente, mudança de corpo ao longo desses últimos anos que eu conheci o CrossFit. É um testemunho pessoal que você, ao longo desse podcast, você vai escutar um pouquinho aqui de como eu era, do que eu pensava, para o hoje, para a minha mente hoje, que mudou completamente. Professor, eu já dei o meu testemunho, né? Mas eu quero saber como é que surgiu essa ideia de mexer com CrossFit. É um negócio completamente novo. A gente não vê muitas academias de CrossFit aqui em Teresina. Como é que o Matheus Navarro decidiu se envolver com o CrossFit? Cara, foi assim, eu comecei a cursar outro curso, né? Quando eu saí do colégio, eu fazia engenharia, e aí eu vi que aquilo não era para mim, demorei um pouquinho, já estava no 6º período, e aí comecei a fazer educação física, mas eu sempre gostei muito de esporte, desde criança, então no colégio eu fazia tudo que tinha para fazer, eu fazia. Jogos escolares eu ia para o que pudesse ir. Teve uma época que restringiram, tinha que ir só numa modalidade coletiva e uma modalidade individual, né? Eu ia para natação e futsal. Mas sempre gostei muito de exercício. Mas na hora de escolher uma profissão, achei que não era por aí. E depois eu fui ver que era, né? Tanto é que hoje eu comprovo isso. Trabalho com isso e gosto demais. E aí eu vim fazer educação física, mais pensando em trabalhar com musculação. Porque nessa época eu já estava com 6 anos já treinando musculação e foi uma coisa que mudou minha vida também, né? Foi o CrossFit, mas eu comecei na musculação, assim. Porque eu tinha quase 30 quilos a menos do que eu pesava hoje. Eu era muito magrinho, então eu entrei por essa motivação de ganhar peso, e aí eu era apaixonado. Em um ano eu ganhei 15 quilos. Aí, enfim, mas dentro da faculdade, já ali pelo 3º período, apareceu uma oportunidade de ter um curso sobre o CrossFit. E eu conhecia muito pouco, tinha visto alguns vídeos na internet e tinha críticas sobre isso, sobre o CrossFit. Eu olhava e achava estranho, porque meu olhar era engessado na musculação. Então, eu vi um cara arremessando a barra do ombro pra cima no CrossFit, usando a perna, gerando potência, fazendo rapidão. E eu falei assim, pra quê? Pô, o cara tem que fazer devagar aqui, cadenciado, pra ganhar, né? Mas minha cabeça era condicionada, muito, muito limitada, na verdade, né? Ignorante. Eu pensava só assim, minha cabeça era ganhar hipertrofia, então tem que fazer um movimento cadenciado e tal, né? A gente falou, pra que isso? Só que ao mesmo tempo eu sempre fui assim, não, se eu não conheço, eu não sei como é que é, eu vou procurar conhecer, né? Pra ver como é que é e saber se eu tenho razão ou não. E aí apareceu essa oportunidade do curso. De última hora eu consegui me inscrever nesse curso, que minha avó me deu presente de aniversário esse curso. E aí fui lá fazer.
E aí eu vi que era totalmente diferente. E nesse curso eu não sabia, o cara que fez esse curso estava procurando alguém para estagiar. Na verdade, ele fez o curso para ver se achava alguém na faculdade para estagiar no boxe. E aí eu comecei a estagiar no antigo PS CrossFit Leste, na Raul Lopes. Fiquei lá acho que uns 5 meses, me convidaram para outro CrossFit. E nesse outro CrossFit eu fiquei até o final da faculdade. Então foi uns 3 anos e pouco, eu acho. Por aí, no final eu saí, que foi bem na pandemia, me formei na pandemia. E quando eu voltei, eu fui trabalhar em outra box, mas já com tempo assim curto, porque eu já queria empreender. Então, desde da faculdade, desde a época também que eu dava, que eu queria ser personal, né, de musculação, eu sempre tinha a ideia de ter o meu próprio negócio. E foi antes do que eu imaginei. Eu esperava que eu ia trabalhar em autônomo uns 2 anos, mas foi 6 meses depois que eu me formei, eu consegui abrir. Né, eu tenho um estúdio de treinamento personalizado, voltado para o método CrossFit, que é a minha especialização, mas é um treinamento personalizado. Então, eu trabalho com corredor, com gente que gosta de jogar futebol, e também com dona de casa, com mãe, com fisioterapeuta. Eu tenho muitos alunos fisioterapeutas. Então, é um treinamento personalizado e para ajudar na vida da pessoa. Mas, enfim, foi assim que eu conheci, e aí eu me apaixonei pela modalidade, né? Acabaram minhas críticas ali. Surgiram outras, claro, para melhorar o negócio. E desde lá é um aprendizado muito contínuo, porque, como tu falou, é uma modalidade nova. E até hoje é uma coisa que se sabe pouco. Né? Surgiu ali em 2000. Apesar de que o CrossFit... Vamos lá, só para a galera entender um pouco mais. O CrossFit, ele tem 3 pilares. Uhum. São 3 modalidades esportivas que o cara meio que juntou. Ginástica, qualquer exercício com o peso corporal. Então, é o domínio do teu próprio corpo. Depois, levantamento de peso olímpico, que é qualquer exercício que você faz com carga extra, né? Carga externa. Que aí pode ser uma barra, pode ser um kettlebell, que é aquele peso com alça, pode ser um dumbbell, que é o halter, né? Uma bola. Qualquer carga externa é levantamento de peso. E o terceiro pilar são os movimentos monoestruturais, ou cíclicos, que é o que a gente conhece vulgarmente como cardio, que não é uma nomenclatura muito boa se você for falar de vias energéticas, né? Que você pode fazer cardio levantando peso também. Mas, enfim, é correr, pedalar, nadar, pular corda, remar. São exercícios cíclicos ou monoestruturais, né? Que são os mesmos movimentos se repetindo ali. Então, esses 3 pilares não é nada de novo, né? Uhum. Então, levantamento de peso olímpico é antigo pra caramba, ginástica nem se fala, e os movimentos monoestruturais também, né? Remar, pedalar. Mas o cara juntou e virou uma coisa nova. E aí, como é que a gente faz para conseguir treinar tudo isso de forma conjunta? Então, até hoje, inclusive, no curso de educação física, a gente não aprende nada de CrossFit, né? Não tem uma disciplina de CrossFit. O máximo que tem é um curso aqui ou aquilo outro, mas algo que não foi inserido dentro da grade curricular. Eu espero que insira logo, porque é um negócio que está... O senhor quebra a minha primeira dúvida, né? Porque como a gente convive muito com os estagiários de educação física, eu tinha essa dúvida, né? Se CrossFit, por ser uma coisa nova, né? Nova para o público e acredito nova também para os estudantes de educação física... se tinha disciplina, se tinha algo que falasse sobre educação física nos cursos, porque eu vejo que tem muitos estagiários nessa área. Não tem. O que os professores fazem é isso, eles tentam trazer curso com quem é da área, inclusive na época da faculdade, alguns professores me convidavam, eu já estava no final da faculdade, me convidavam para dar alguma aula ali para os períodos mais iniciais e tal, porque não tem isso inserido na grade curricular. Então... eu tive que aprender mesmo o CrossFit fora da faculdade. Claro que tem umas disciplinas que vão te ajudar para tudo, né? Para qualquer modalidade esportiva, são as disciplinas básicas ali, que te ajudam a entender o movimento e tal. Mas para você entender de CrossFit mesmo, você tem que aprender fora, fazendo curso fora, né? Professor, para a gente entender, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre... fazer um duelo aqui, musculação, CrossFit, quem é melhor, quem não é, se um complementa o outro, se não complementa. Mas de onde é que surgiu o CrossFit? CrossFit surgiu nos Estados Unidos, em 2000, com um cara chamado Greg Glassman, que era um treinador de ginástica, e ele também era personal trainer na academia. E ele fazendo os treinos para ele, e também para os alunos dele, ele teve era um cara muito fora da curva também, né? Então ele teve um insight assim,
Tudo bem, eu consegui levantar um bom peso, mas se eu não conseguir dominar meu corpo, e se eu não conseguir correr também, será que isso é legal? E aí ele começou a testar com ele e com os alunos dele. Ele viu que esse treino dava resultado. Ele conseguia ter resultados na performance dele e também nos resultados físicos, né? Então ele viu que ele, mesmo assim, treinando com corrente, ele estava ficando mais forte, ficando mais rápido, né? Ficando mais magro, ganhando massa muscular. E aí, eu não lembro como exatamente ele colocou o nome e a coisa se consolidou. Sei que ele abriu uma academia, mais ou menos ali em 2000, aí o negócio cresceu, ele foi abrindo uma ou outra lá e tal, filial, e o negócio começou a crescer demais, aí ele patenteou, né, o CrossFit. Então quer dizer que o nome CrossFit é uma marca, só tá me dizendo isso. Exatamente. CrossFit é uma marca, é uma modalidade esportiva, mas também é uma marca. Então, se você quiser usar, por exemplo, no meu estúdio, eu não filiei a marca, mas eu não uso o nome CrossFit. Eu não posso como é que faz para os alunos identificarem? Os alunos veem e tal, mas você pode usar MMT, que é treinamento misto, né? Multimodal. Ou você pode usar cross-training, né? Para poder falar, mas CrossFit mesmo é uma marca. Se eu passasse por uma academia e visse cross-training, talvez, né? Ficaria mais próximo daquilo que CrossFit. Isso, exatamente. Mas CrossFit é uma marca, né? CrossFit é uma marca. Você tem que pegar os direitos autorais da marca para utilizar. Mas assim, o conhecimento... Até nisso o cara ganha dinheiro, viu? Muito. Muito dinheiro. O cara ganha muito dinheiro. Mas o conhecimento está todo aberto. Se você entra no site da própria CrossFit, está lá. As apostilas do treinador estão lá abertas para você quiser estudar. O treino do dia. Todo dia na CrossFit tem um treino do dia no site, né? Você pode olhar o treino do dia, tem vários vídeos, várias aulas, tudo, tá tudo lá. Mas a marca é do cara. Mas você pode usar. A modalidade, o método dele, ele nunca escondeu, né? A CrossFit não esconde, tá tudo lá aberto, você pode utilizar. E trazendo aqui para o Brasil, né? A gente falou sobre o surgimento do CrossFit lá nos Estados Unidos. Como é que surgiu essa modalidade? Como é que acabou sendo propagada aqui no Brasil o CrossFit? Godinho, tu me pegou agora. Eu não sei, mas é uma coisa boa para eu pesquisar, né? Já falei tanto sobre isso, mas não sei exatamente como que a CrossFit veio para cá. É uma pergunta boa. Mas aqui no Brasil, qual é o estado que se destaca quando tem algumas coisas de São Paulo, né? São Paulo tem muita... Acho que eu não vou te dizer com certeza, mas possivelmente com 99% de chance é o que tem mais boxes hoje. Se eu andar em São Paulo, filiado uma esquina ou outra, filiado, né? Lá você tem muita facilidade. Uma coisa que você pode entrar no site da CrossFit também, claro que só para as boxes filiadas, né? Você pode entrar, se você for viajar para qualquer lugar do mundo, você entra no site, coloca lá e pesquisa se tem uma box filiada, tem um mapa lá. Mas, professor, a gente tem feito esse podcast aqui justamente até para desmistificar muita coisa do CrossFit, né? Porque a galera tem assim a mente de que vou me lesionar com muita facilidade no CrossFit. Mas assim, ainda falando sobre box, eu acho que tem muito... quase que eu não vejo box aqui em Teresina, né? Recentemente os meninos estavam me relatando sobre uma que abriu na Zona Sul de Teresina, no Porto Alegre, e parece assim, foi a grande novidade, porque a galera não conhecia lá da região. Aqui em Teresina ainda é um pouquinho difícil encontrar box em algumas regiões da cidade, né? Sim, aqui é o que eu falo, acho que aqui tá demorando para crescer, né? Se você for comparar com algumas capitais aqui do Nordeste, com Fortaleza, Recife, tem muito mais. Tanto box filiada, marca, como box não filiada. Aqui, não sei, eu achei, um tempo atrás, nessa pandemia, eu achei que o negócio ia crescer. Não sei se a pandemia deu uma barrada aí, que ia crescer bem mais. Mas tem muito espaço aqui para crescer, com certeza. Mas aqui em Teresina tem um negócio, que não sei se você vai concordar comigo, que parece que as coisas só pegam em algumas zonas, né? Então, não sei se a galera tem um receio de colocar na Zona Sul ou na Zona Norte, né? Na Zona Sul tem até mais, na Zona Norte tem uns lá, mas, tipo assim, a galera adapta pro local, valor, né? Uhum. Estrutura, etc. Eu não sei se é isso o receio dos empresários aí, né? Varia, né? Um preço, assim, de box, normalmente a gente encontra num valor que seja mais acessível à população. Qual o valor? Aqui em Teresina? Cara, eu acho que 150, 160 reais são mensal. É o valor, eu acho que eu já vi
mais acessível. E aí isso aí varia até 350, eu acho, né? Nos mais caros. Que é um preço que é um valor que não muda muito não, viu? Nos lugares que eu vou, assim, em todo lugar mesmo. Independente da região do país, é mais ou menos esse valor aí. 350, 400, 300. Eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez, né? Eu vi no quadro lá o old. Mas, minha gente, por que o CrossFit utiliza tantos termos ingleses que eu não entendo nada, né? Tem um momento lá de pegar o kettlebell, aí eu espero a galera aí pra poder... Depois saber o que é o kettlebell. eu não acerto, nunca acerto essa, Rapaz, eu tenho um aluno de 6 anos já, que até hoje não sabe, né? Minha gente, é a coisa assim, eu espero, e tem os memes prontos, né? A galera sempre pega o errado. Mas assim, o old, o que é o old, né? No linguajar brasileiro, né? Na verdade, a tradução é uma sigla, né? WOD, que significa Workout of the Day, que é o treino do dia. É só isso. É só isso, gente. O old é o treino do dia, só isso. Então, aí por que os termos são em inglês, né? Porque fez nos Estados Unidos. Sim. E como o cara criou uma marca, ele teve que criar uma organização, uma estrutura, né? Por quê? Porque qualquer lugar que você for do mundo que tem uma box de CrossFit, você vai entender o que tem no quadro. Essa é a ideia. A ideia dele é essa. Ele criou uma marca, ele criou um padrão. Então, se eu for treinar lá no Uruguai, na box de CrossFit, eu vou entender o que tem no quadro. Se eu for treinar lá no Japão, na box de CrossFit, eu vou entender o que tem no quadro, entendeu? Fazer um adendo aqui sobre o que o senhor domina também, né? Sobre a Igreja Católica, né? Em qualquer lugar que você chegar, você vai ter a mesma estrutura, né? A mesma estrutura. Você vai entender a missa, tem a mesma liturgia, né? Exatamente. E eu gosto de comparar também com outras modalidades. Por exemplo, ninguém reclama que vai no taekwondo e tá tudo em coreano, né? Vai fazer judô e é tudo em japonês. É porque veio de lá, então, e é um negócio sério que criou uma estrutura para não dispersar, né? Então, você sabe o que é judô em qualquer lugar que você for do mundo. Então, vamos lá, né? Uma das vantagens de que o Denis se apaixonou pelo CrossFit foi justamente o old, né? Porque todos os dias eu consigo fazer uma coisa diferente. Uma hora eu tô pulando a caixa, outra hora eu tô correndo, outra hora eu tô pulando a corda, outra hora eu tô levantando peso. Essa mudança de treino todos os dias. O que é que passa assim pela cabeça de vocês? Isso é benéfico para o aluno? Sim, mas tem que saber fazer. Vamos lá, vamos por parte. Uma das definições da CrossFit que ela mesma dá, que é uma das que elas mais gostam, é assim: CrossFit é um treinamento funcional, de alta intensidade, constantemente variado. Aí, treinamento funcional, por quê? Porque são movimentos que trabalham a tua funcionalidade. A gente pode pensar nisso, assim, são movimentos que me ajudam na minha vida. Então, tu faz um deadlift, que é aquele movimento de tirar um peso do chão. Você faz isso todo dia. E quanta gente não se machuca pegando negócio em casa, né? É verdade. Porque não faz movimento funcional. O cara não tem função, ele não tem funcionalidade. Constantemente variado, é isso aí que tu falou. Todo dia é uma coisa diferente, um estímulo diferente. E a alta intensidade é aquilo que te dá o prazer no final do ódio. Você acaba, cansado. Caraca, que treino massa, né? É a alta intensidade que ajuda a produzir mais esses hormônios do prazer, né? A gente todo mundo fala dopamina, né? Pois é, mas tem a serotonina, a adrenalina, todos esses hormônios que são liberados durante o exercício, durante qualquer atividade física, né? Mas a alta intensidade você consegue sentir ali, né? Mas você perguntou, é benéfico para o aluno? Sim, é benéfico, mas você tem que fazer. Por exemplo, eu estou vindo agora de um curso aqui com um dos melhores treinadores do Brasil, lá em Brasília, e ele foi um dos caras que começou a desmistificar isso aqui no Brasil. Como eu te falei, né? É uma coisa que todo mundo ainda está aprendendo a fazer. Sim. Antigamente pensava assim, não, todo dia tem que ter alta intensidade, aquela paulada lá, né? Aí ele começou, não, tem dia que vai ter baixa intensidade mesmo, pra tu não sair da zona 2, né? Zona 2 é até 60% da tua frequência cardíaca máxima. Aí, como assim, né? Não, eu quero sentir aquela... ficar faltando ar. Mas é necessário, tanto para você, para tua recuperação, né? Pô, imagina tu passar anos e anos e anos treinando pancada sem saber o que tá fazendo. Treino de alto impacto todo dia, Aí, né? É um problema, pode ser um problema. Então, para você ajudar a regular aquilo ali... E foi um negócio que ficou muito assim, até que o melhor atleta de CrossFit do mundo, que ganhou 5 vezes o campeão mundial seguidos, uma máquina, ele falava que treinava baixa intensidade direto. Aí o cara que é o melhor, ele faz baixa intensidade, porque tem uma lógica nisso aí, né? Até porque se tu treinar alto, uma das frases desse treinador aí, né?
Eu vou abrir aspas aqui, né? De Brasília, o Bernardo. Ele fala assim: quem treina em alta intensidade todo dia, não treina em alta intensidade todo dia. Porque você não vai conseguir todo dia manter uma alta intensidade. Você tem que fazer uma curva, né? Faz essa alta intensidade, descansa para você conseguir atingir aquela alta intensidade de novo. Se você tenta ficar sempre no topo, você vai começar a cair, né? Você não consegue manter isso. Então, é benéfico pelas adaptações fisiológicas que aquela alta intensidade traz, né? Os hormônios que são produzidos, adrenalina, serotonina, dopamina, que isso aí te ajuda a combater a ansiedade, ajuda a postergar qualquer doença que você pode ter em decorrência da velhice, inclusive também fatores cognitivos, né? Então, quem faz exercício, né? Não só o CrossFit, mas quem faz exercício constantemente tem menos chance de ter alguma doença cognitiva, né? Um Alzheimer, algo do tipo, ou pelo menos postergar. O exercício ele te ajuda a fazer isso. Por causa dessas... te ajuda a renovar a plasticidade cerebral, essas coisas que te ajudam na cognição, né? Então, se você quiser ficar inteligente, faça exercício também. Olha aí, William, pra ti, viu? Professor, eu tenho a sensação de que quando, por exemplo, a gente vai treinar na musculação, é justamente o dia em que eu imagino que o treino seja de baixa intensidade. Hoje, por exemplo, a gente fez um treino de corrida, aí caixa, corrida, corda, corrida, agora eu não vou me lembrar dos outros, né? Porque os termos em inglês... Mas, enfim, foi um treino que eu considerei legal, porque foi um treino de alta intensidade, né? Sim. Não foi nem tanto pela quantidade, mas porque como a corrida, e muita gente não gosta de corrida, para mim foi um treino de alta intensidade. Mas, assim, os dias em que eu vou fazer musculação, eu já não tenho muita intimidade, né? Eu já não gosto, apesar de achar que é extremamente necessário. Há essa diferenciação mesmo por necessidade, né? De ter um treino de alto impacto um dia, um treino mais tranquilo, a gente pode considerar assim, nos outros dias, né? Há essa necessidade. Justamente para que a pessoa consiga atingir a intensidade no dia que ela tem que atingir, né? Você conseguir modular isso aí. É um desafio para mim, por exemplo, como treinador, porque o aluno gosta, né? E quando você quer fazer um negócio que, por um lado, também é comercial, né? Fazer o aluno sentir prazer, gostar do treino, você tem que saber fazer isso aí de forma inteligente. Mas para tu perceber, por exemplo, no CrossFit, quando tu fala corrida, pulo de caixa, pulo de corda, são esses que elevam a frequência muito. Uhum. Então, dificilmente isso aí vai ser realmente um treino de baixa intensidade. Se eu for para fazer um treino de baixa intensidade no CrossFit, você tem que escolher exercícios que não elevam muito a frequência. Então, tu gosta de thruster, tu já vai lembrar, barra no ombro, agacha, levanta por cima da cabeça. Cara, eu gosto, mas assim, né? Não com muita dificuldade. Pois é, porque é um exercício que eleva muita frequência. Eu não vou pensar em thruster, não vou pensar em pulo de caixa, não vou pensar em exercício que eleve menos a frequência cardíaca, mas que o aluno seja interessante, seja desafiador. E outra coisa que você pode fazer também é colocar rests, né? Intervalos. Então, faça um tanto, descansa, Não deixa o corpo entrar naquele... A gente sempre inventa, né? Estresse. E aí, aí fica um treino interessante, o aluno consegue se manter motivado e não elevar muito a frequência. E isso não quer dizer que seja um treino difícil, não. Ou fácil, não. Tranquilo, que o aluno sai, parece que hoje eu nem treinei. De jeito nenhum. Faço treino de baixa intensidade, você tem que ser inteligente, né? Então, o aluno não quer um odd. Lá no meu estúdio, como eu abri lá e muitos dos meus alunos começaram a treinar comigo, lá não tem reclamação não, hoje não tem odd. Tem muitos dias que não tem odd. Só para explicar para os nossos internautas, né? O odd, explique aí. Workout of the Day. É o treino do dia, aquilo que a gente falou, né? O odd é o treino do dia. Mas a gente conhece mais como aquela parte no final do treino, vamos dizer assim, porque mais ou menos assim, o básico na maioria dos boxes que hoje em dia tá mudando. Na minha não é mais assim, mas vamos lá. Você chega, faz uma mobilidade, um aquecimentozinho, faz uma parte meio técnica, que pode ser força, pode ser exercício ginástico, e depois tem o odd. Né, que é o que a gente está falando, que é o treino, a parte de mais intensidade, o desafio do dia, né? Então, pode durar 5 minutos, pode durar 10, pode durar 15, pode durar 30, variando, né, com os dias e variando os exercícios, mas é aquela hora de alta intensidade, é a hora para você ficar no chão. Então, lá no meu estúdio, nem todo dia tem esse dia de ficar no chão. Tem dia que é só força, treino de força, mas pergunto para os meus alunos quando acaba o treino de força, quer fazer um odd? Fala, Deus me livre. Tá bom demais já, entendeu? Então, você saber fazer um negócio direito. Entendeu? Eu gosto muito do CrossFit por conta disso, né? Mas eu fico meio que zangadinho mesmo nos dias em que eu não consigo sair de lá com a minha camisa
muito suada, Suada. né? Quando eu olho no espelho do carro que meu cabelo não tá molhado por conta do treino, Mas é legal que os alunos começam a entender. Meus alunos hoje em dia entendem. Tipo, quando tem um treino mais leve, aí eles já saem assim, eita, hoje foi leve, é porque amanhã vai ser matando. Eles já começam a entender. Tipo, uma semana que é mais deload, né? Uma semana assim de uma intensidade mais baixa para recuperar, porque veio de 2 semanas com mais pancada. Então, aí falei, eita, essa semana foi leve. Semana que vem eu vim preparado. Eles já conhecem, né? Eles já sabem mais ou menos em que parte da periodização que eu tô trabalhando. Porque eu também coloco no quadro, né? Eu explico também, pessoal, ó, está na parte da periodização agora que a gente tá tentando ganhar força, então vamos aumentar o percentual de carga devagarzinho e tal. E eles já entendem, já alunos são mais velhos, já entendem. A gente tá na parte da periodização de ganho de força, né? Tá na parte de choque agora, que tá muito pesado, eles já sabem. Professor, tem umas coisas que acontecem que eu, assim, né? Eu reaprendi alguns exercícios porque eu lembrei da minha infância, né? Por exemplo, ficar de cabeça para baixo. Eu não vou lembrar agora o nome do exercício, handstand. Né? É o stand, né? Handstand. Handstand. Hand, mão, aí stand. Pronto. Eu tinha dificuldade quando foram os primeiros treinos. Eu disse, não vou conseguir. Só que aí, parece que... lembrei do meu malvado favorito. Eu lembrei que aquele treino ali, eu já fazia na minha infância. Que é ficar de cabeça para baixo, caminhar de cabeça para baixo. Tem essa relação, né? Isso. Para ver, pode ser outra definição de treinamento funcional. São movimentos naturais da gente. Então, são movimentos que você nasceu sabendo, né, entre aspas, mas que você aprendeu de forma natural, quando criança, e você desaprendeu porque você deixou de fazer. Então, tu falou de um movimento que é um pouco mais complexo e pouco menos funcional, levando em consideração que tu não vai ficar de ponta cabeça no dia a dia, né? Sim. Mas um exercício simples, por exemplo, agachar, que é um movimento de sentar e levantar. Muita gente desaprende a agachar, mas tu pega um bebê, ele agacha perfeitamente. Ninguém ensinou ele. Tu não precisa ensinar o bebê a agachar. É só... Ele vai fazer naturalmente. Perfeito. Cara, quadril encaixado, joelho pra fora, pé todo no chão, coluna encaixada, peito pra frente. Perfeito. Mas por que a gente desaprende? A gente não faz mais. A cadeira que a gente tá sentado aqui, a gente não tá com a flexão de joelho nem em 90 graus. Né? Até a cadeira da nossa casa, até o vaso sanitário, você não chega a agachar ali, né, abaixo de 90 graus. Mas ali é um agachamento, você vai perdendo essa função porque você deixa de fazer, né? E é interessante você falar isso, porque todas as vezes que eu vejo, né, meu filho tem 1 ano e 3 meses, né, quando eu vejo ele numa determinada posição que eu faço na academia, eu já digo logo, esse aí é crossfiteiro, porque ele consegue fazer agachamento tranquilamente, né? Mas aí eu vou dar uma dica, uma sugestão como profissional também para ti, para quem é pai, quem é mãe, quem tem filho, né? E estimule seus filhos a fazerem muito esporte, principalmente até os 12 anos de idade. E aí, nessa fase, é bom que ele experimente muita coisa, para ele ganhar um repertório motor, que essa é uma janela de oportunidade da aprendizagem motora que você consegue aprender mais fácil. Né? Então, se você não treina, se você é uma criança sedentária, que só fica no videogame, porque hoje em dia é muito mais fácil você ser assim, né? Nossa vida, como eu te falei, a gente não precisa agachar se a gente não for para academia. Né? A gente não precisa levantar quase nada, as coisas estão todas automatizadas. Então a gente está perdendo esses movimentos, isso é péssimo para o nosso corpo, né? Então se você não estimula a fazer isso, se você não estimula a criança a fazer até os 12 anos, depois vai ficar muito mais difícil ela aprender. Ganhar coordenação, ganhar força, potência, esses movimentos funcionais que você faz, se você não estimula ela a fazer até os 12 anos, depois fica mais difícil, porque essa janela de aprendizagem, ela diminuiu. Então, bota o menino para fazer futebol, bota para fazer natação, bota para fazer, sei lá, luta, dança. Professor, outro esporte também, outra atividade também que eu lembrei muito da minha infância, eu não vou também lembrar aqui, o butterfly, né, o balançar, né? Minha gente, aquilo a gente fazia na escola, né? A gente fazia parquinho, né? No parquinho, a gente ia pra trave da quadra e ficava se balançando lá. E, naturalmente, a gente fazia aqueles movimentos com o corpo, né? Me recorde o nome daquela atividade ali. O movimento de swing na barra, né? De swing na barra, pronto. Então, aquilo também me lembrou muito a minha infância. Fazer um swing na barra, qual é o tipo de benefício que o corpo tem? Os movimentos ginásticos são interessantes, assim, interessantíssimos. Inclusive, na pirâmide da CrossFit, que ela dá uma pirâmide de hora de hierarquia mesmo, né? A base da pirâmide é a nutrição, que é a energia do nosso corpo. Depois em ginástica, que é o domínio do nosso próprio corpo. Então,
O grande lance desse swing na barra é você dominar o seu corpo, você conectar e fazer um movimento controlado e tu dominar aquele movimento. E tu levar ali para onde tu quer. E não é fácil, não. As aulas mais desgastantes pro coach, pro treinador, são as aulas de ginástica, pelo menos pra mim é. Suas mãos são acabadas que nem a minha? São. A câmera não vai pegar aqui, mas ó, cheio de calo, tá nas mãos, tá? Mas aquela luva que se utiliza, né? O grip que chama. O gripping, né? Eu tive umas experiências com a luva, ainda não consegui me adaptar, não. Eu também tive no começo uma dificuldade. Hoje em dia, esse é o acessório que eu sempre uso. Então, joelheira, cinta, munhequeira, eu uso muito raramente hoje em dia. Mas grip sempre. Eu não faço ginástica sem usar grip, não. Mas assim, porque você tem que saber usar o grip. O grip, ele não é uma luva, né? Ele não é pra proteger a tua mão. Pra evitar os calos nas mãos. Não é, não. Ele evita de quebra. Claro que é muito melhor fazer com ele do que com a mão, diretamente na barra, né? Mas o grande lance dele é te enganchar na barra, né? É te sustentar, fazer uma grip pegada, fazer uma pegada. Ele vai poupar a tua pegada e te segurar na barra mais tempo. Então, por exemplo, quem sabe usar a grip direito, se eu vou fazer um pull-up, né, que é passar o queixo da barra fixa, né, pra galera que tá assistindo e não conhece os nomes. Passar o queixo da barra fixa, com balanço. Barra fixa com balanço. Eu consigo fazer com o grip 50 repetições. Se eu vou fazer sem grip, eu acho que eu faço 20. É mesmo? Porque o grip, ele te sustenta mesmo, na barra te engancha, se você souber usar. Então, você tem. Tu lembra do grip, Sim. né? Tá aqui, tem uma parte que coloca aí, aqui. Alisson, pra mostrar para o público. Tem uma parte que engancha aqui, né? Tem uma fivela como um relógio aqui. E aí tem uma lona que vem pra cá, uma lona solta, que você apoia ela na barra. Mas se você apoiar a lona na ponta da lona, ela não vai te segurar nada. Tu tem que apoiar aqui, ó, perto da costura do velcro, né? Próximo à costura do velcro, de forma que tu enganche mesmo e ela puxa o teu punho. Se tu não sentir essa puxada assim, ó, uma tensão do grip, como se você tivesse enganchado. Se você tivesse enganchado o negócio aí pra ele se enganchar lá, não vai funcionar. Você não tá usando do jeito que tem que ser. Ele não vai fazer a função dele de grip. Tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica, saber usar. Ele não vai fazer a função dele de grip, que é te enganchar, te pendurar ali, e aí tu vai conseguir fazer o movimento com mais facilidade. Eu confesso que eu tenho uma inveja grande da galera que consegue inveja, no bom sentido, né? Da galera que consegue fazer tranquilamente, passar o pescoço ali na barra e tranquilo. Eu tenho aprendido isso, tô no começo, né? Ainda não sei pra onde é que vai muito não, viu? Mas aí os benefícios corporais com relação a esse exercício? É um exercício de padrão motor de puxar, né? Então, você consegue puxar o seu corpo 50 vezes sem parar, né, de uma forma mais fácil, você vai conseguir puxar qualquer outra coisa, né? O movimento de puxar, para quem não entende, é pegar e trazer para si. Então, você faz isso abrindo uma porta, você faz isso eventualmente saltando alguma coisa, né? Que é um movimento mais comum, assim, mas você faz de vez em quando. Então, são movimentos funcionais, um padrão motor, como puxar, como empurrar, como levantar, como agachar. É um padrão motor necessário para o teu corpo, você tem que saber fazer, né? Professor, mais do que isso é performance também, né? Fazer 50 pull-up and row é performance. E exige muito dos braços, né? Porque tem a questão de força também, né? Tem. Aí é aquele lance de ginástica. O movimento de ginástica é você saber dominar seu corpo por completo. Se você consegue conectar o corpo inteiro até a ponta do dedo do pé, você vai fazer o movimento de ginástica com mais facilidade. Se você deixar só pro braço, é mais difícil. Mesmo que seja um movimento sem balanço, né? Na força, estrito. Você tem que saber conectar o corpo. Você acha que não, mas você consegue contrair o dedo do teu pé também vai te ajudar a fazer essa força de puxar. Tem um amigo meu, Matheus. Isso é interessante se eu falar, porque de fato eu pensei que era só na força do braço. Ó, tem um amigo meu, Matheus, ele é um irmão meu, né? Treinador também. A gente começou a estagiar juntos naquele curso lá da faculdade. E ele começou a especializar muito em ginástica, né? Ele foi muito pra esse lado. E eu aprendo muito com ele. Aí uma analogia legal que ele me deu foi essa. Ele falou, Navarro, imagina, por exemplo, tu vai pegar um bebê, tu tem bebê, e ele tá dormindo no berço. Ele tá lá todo molinho, né? Todo, sem nenhuma contração. Tu pega ele de uma forma. Agora, quando ele acorda, que ele fala assim, papai, dá pontinho do pé, né? Todo esticadinho. Ele vem bem mais leve, ou não é? Sim. É bem mais fácil pegar ele assim. Porque ele te ajudou na força.
O corpo dele tá tudo conectadinho, Sim. tudo contraído. Até a pontinha do pé, que ele tá lá na pontinha do pé, né? A mãozinha Isso é pra verdade, cima. isso é verdade. Então, é a mesma analogia. Se tu vai fazer aqui a barra fixa e tu tá com a perna toda morta aqui, tu vai pesar pro braço. Uhum. Contrai o corpo todo, o core, encaixa o quadril, contrai a coxa, contrai a panturrilha, a ponta do pé. Tu vai subir com mais facilidade. É o nenenzinho lá, assim, ó. É verdade. Olha, eu tô aprendendo, viu? Vou melhorar meus exercícios a partir de agora. Professor, grande polêmica, né? A gente fala de CrossFit, muita gente fala, né? Eu, por exemplo, né, fiz musculação, mas assim, foi horrível. E eu, particularmente, assim, não tenho muito interesse em entrar na porta de uma academia para fazer musculação. Musculação e CrossFit são rivais, se complementam? Como é que podem dialogar junto essas duas atividades? Não, de jeito nenhum, não são e não podem e não devem ser rivais, né? São, como eu falei, eu sou amante do movimento, qualquer exercício, modalidade que você faça, eu sou a favor, desde que você goste ali, né? É um negócio que você tem que fazer que você se identifica mais. Mas eles têm objetivos diferentes. Como eu falei aqui no início, eu olhava pro CrossFit com o olhar da musculação, era olhar errado, totalmente errado. Assim como alguém do CrossFit olhar para alguém na musculação. Por que ele tá fazendo devagarzinho? Se ele pode fazer 10 assim, né? Não é esse pensamento, são objetivos diferentes. O objetivo do CrossFit, ali no momento que você tá fazendo, né? O odd é fazer mais rápido, mais vezes. Que isso aí é capacidade de gerar trabalho. Já na musculação, o cara não tá preocupado em capacidade de gerar trabalho. Se ele puder, o cara que é bodybuilder, se ele puder pegar 5 quilos e fazer ele pesar 100, para ele é melhor. Pro CrossFit é o contrário. Se ele puder pegar 100 quilos e fazer pesar 5, é melhor. Entendeu? É essa a ideia do CrossFit. Tu falou que, quem sabe fazer pull-up, eu tenho inveja. Eu falei assim, porque eu falei brincando assim, mas eu como treinador tenho que mostrar pro meu aluno que é fácil. Quando eu vou demonstrar, às vezes eu tô todo quebrado. Eu mostro assim, na serenidade, pro aluno falar assim, caraca, mas tu faz fácil. É essa a ideia, porque ele tem que ver em mim a virtuosidade, né? Então, são objetivos diferentes. A musculação, se você quer, eu quero só hipertrofiar, moldar o meu corpo, a musculação é a melhor modalidade que existe para isso. Mas não, eu quero ser funcional, eu quero levantar peso, eu quero melhorar minha performance, ganhar potência, capacidade de realizar trabalho, aí é o CrossFit. Então, elas não são rivais, elas são objetivos diferentes. Aqui nem qual é o melhor, vôlei ou futebol? Se tu quiser jogar com a mão ali na quadra e tal, é melhor vôlei. Se tu quiser jogar com o pé fazer um gol, é futebol. Então, são objetivos diferentes. A gente falou de musculação, né? E entrou nessa... Mas pegar a barra, né, com peso, né? Eu fico olhando os meninos, né? Porque alguns vão pra competição e tal. Minha gente, aqueles caras colocam peso e mais peso, a plate, né? Chamado plate. O plate, que vai colocando e aí dá aquele grito. Minha gente, eu fico olhando e digo assim, um dia eu quero chegar aí. Aquela parte ali da barra, ela exige muito LPO, né? da pessoa, né? Aí assim, eu vou pegar aqui e continuar assim meio que a comparação com a musculação, né? No CrossFit a gente trabalha muito peso livre, que é o que tá falando, né? Que é o levantamento de peso com peso livre. O que exige um pouco mais de cuidado, claro, mas ele te dá uns benefícios bons também, que é dominar as cargas externas. Ele te dá muito mais coordenação, conhecimento da tua força, do domínio que tu tem sobre uma carga externa. O movimento guiado não te dá muito isso, né? Ele te dá a vantagem de que tu tem um pouco mais de segurança ali, né? No movimento guiado, na máquina ali articulada e tal. Mas eu até falo isso porque eu gosto muito de falar também sobre esse lado da força, não só a força física, mas a força mental ali, você conhecer também as forças externas, a sua própria força diante do mundo. Então, eu acho que não tem uma modalidade melhor, talvez também luta, de você conhecer as forças externas agindo sobre você e você agir sobre as forças externas também, né? De modo contrário. Mas... tu falou sobre isso aí, sobre a competição. Uma coisa importante falar pra galera de casa aí, né? Porque pra quem não treina CrossFit, possivelmente vai ter alguém que vai estar assistindo que não treina e tem esse receio. Não vou levantar peso não, porque isso aí é perigoso. Aí olha um cara fazendo na competição. Competição é uma coisa que é 1% ou menos do público que treina CrossFit. Lá no meu estúdio, quem compete? Ninguém, eu acho. Né? Vai ter um aluno amigo que vai competir agora no campeonato pequeno, mas ninguém é atleta. É uma dentista, é uma médica, é um advogado, é uma mãe,
um fisioterapeuta, são, né, um empresário. São pessoas que têm sua vida e vai para lá para melhorar o dia. Muitos falam que é o melhor horário do meu dia. Eu fico doido para acabar meu expediente e vir para cá, porque eu chego estressado, eu desopilo ali, coloco o meu estresse aqui e saio daqui bem melhor. Quando eu não venho para cá, se eu não vir para cá, meu dia não valeu, eu não vou dormir direito. E isso acontece mesmo, né? Processo cognitivo também, psicológico e também fisiológico, ajuda muito. Então, não olhe para essa galera de competição, isso aí é o mínimo, é que nem você, tem gente que faz também boxe pra treinar, né? Não vai pra competir, você vai olhar o cara treinando boxe, eu vou sair com a cara toda arrebentada. Então você não vai comparar com o atleta, você vai olhar pra 99,9% do público que tá ali. E esse ponto é importante, professor, porque eu me encaixo muito nesse perfil que o senhor falou, né? Como eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada por conta do horário que eu acordo, inclusive daqui a pouco a gente fala sobre o sono, né? A importância do sono para atividade física. O CrossFit é o momento em que eu consigo me desligar do celular, porque é 1 hora sem pegar no celular, né? Eu não filmo, inclusive, meus treinos, porque eu quero viver aquilo. Sim. Né? Eu quero me isolar com aquelas pessoas que eu convivo ali todos os dias, para que eu possa aprender e a viver aquilo. Esse fator emocional do CrossFit, né, da atividade física como um todo, ela muda a vida das pessoas, né? Muito. Isso aí, para quem trabalha com o público, entre aspas, né? Normal. Vamos chamar de normal aqui o 99,9% da galera que treina, né? Que é essa pessoa como você, como eu também, né? Que tem, apesar de eu trabalhar dentro do ambiente que eu treino também, mas quando eu tô dando aula é meu trabalho, né? E eu dou aula de 5, fico de 5 até meio-dia, eu treino meio-dia, eu tô já com 7 horas ali, né? De expediente, eu tô cansado, com vontade de almoçar, de dormir, mas eu vou lá e faço. Então, somos nós, essas pessoas que têm a vida, entre aspas, normal. E que tá lá para poder pegar esses benefícios, né? Claro que é legal quando eu consigo pegar mais peso, quando tu consegue pegar mais peso, né? Aumentar a tua performance, fazer uma repetição a mais de um exercício, desbloquear, que a gente chama, né? Um movimento que você não sabia fazer, agora você sabe. Mas também um dos benefícios muito grandes que tem são esses aí, de você diminuir a ansiedade, você conseguir fazer as coisas do teu dia melhor, desestressar, conviver com os amigos. O CrossFit é uma comunidade, né? Uma das vantagens, um dos fatores motivacionais do CrossFit é esse. Você chega, encontra os amigos ali, se sente bem, desestressa, né? Eu estava até olhando aqui, que eu fiz um post aqui falando sobre isso, né? Sobre alguns dos efeitos agudos e efeitos crônicos do exercício. Por causa dos hormônios. Então, quando você faz exercício, um dos hormônios que é liberado é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. A noradrenalina te dá mais energia, interesse e concentração. Então, isso aqui é efeito agudo. Se você treina hoje, esses efeitos aqui da noradrenalina, eles podem perdurar até 48 horas. Então, por exemplo, no teu caso, tem uma semana que foi assim, horrível, tu não conseguiu treinar segunda, terça, nem quarta, porque não teve tempo, tá muito estressado, aí tá pensando, já é quinta, será que vale a pena eu ir só na quinta? Sexta também eu não vou conseguir, que eu vou ter alguma coisa. Vá, porque vale a pena. Um treino já vai ter esse efeito agudo, imediato, de ter energia, interesse e concentração. Como também pela dopamina, de ter prazer e recompensa. A serotonina, o bem-estar e a memória. Dopamina e noradrenalina, motivação. Tu vai sair já desse treino mais motivado. Dopamina, serotonina, apetite e libido. Um treino, isso dura por 48 horas. Dopamina, serotonina, noradrenalina, humor e cognição, né? E por aí vai. Então, isso aí são então, por exemplo, uma mulher que está estressada lá, né, de TPM, se ela for fazer um treino, ela vai melhorar o humor dela naquele treino, o marido agradece, né? Vai melhorar a cognição se você trabalha estudando. É uma coisa que eu não entendo, por exemplo, quem se prepara para concurso, que tem TAF e vai deixar fazer TAF depois que passa na prova. Não faz o menor sentido, porque ele tem que se preparar e depois, se você treina junto com isso, se você treina, faz isso físico junto com os teus estudos, tu vai melhorar o teu estudo. Então... eu confesso que esse ponto aí, antes de entrar no CrossFit, eu corria no final do dia, né? E aí, assim, o meu momento de oração, eu escrevo muito no meu momento de oração, então, assim, melhorou demais, né? Melhorava demais, assim, eu tinha mais disposição, passava... eu comecei com pouco tempo, né? Então, depois eu passava mais de 1 hora rezando
por conta do efeito que a corrida fazia. E tu fazia E depois da dormia corrida? melhor. Depois da corrida? Depois da corrida. Era um efeito imediato, agudo ali, né? E acontece isso mesmo. Tu pode perguntar a qualquer pessoa que faz isso e que ela vai te dar esse relato aí. Não é balela nossa aqui não, viu, galera? Um dia desse eu fui fazer fui dar uma palestra sobre o exercício físico, né? E a força como virtude, né? Uhum. E aí tinha um homem que foi lá e ele já tinha uma certa idade, assim. Certa idade não, mas... Vamos lá, uns 40 e alguns anos. E ele relatou justamente isso que tu falou, mesma coisa. Ele falou, olha, eu sempre fiz uma corridinha de manhã cedo, depois eu fazia minha oração. E só que ele era de manhã cedo, né? E eu deixei de fazer e eu vi que eu não consigo mais rezar direito. Isso é verdade. Aí ele voltou a fazer e ele viu que melhorou. E isso aí é a mesma coisa para quem estuda. E tem muitos estudos hoje que mostram e comprovam isso, né? Então, quem precisa estudar e principalmente quem vai fazer concurso para TAF, treina junto que você vai melhorar o teu estudo. E eu queria até aproveitar, professor, se for, como meu sono também melhorou quando eu fazia corrida, né? Meu sono, minha gente, era outro nível, né? Hoje, porque assim, como eu treino meio-dia, então o efeito que eu tenho imediato é de ficar suando quando eu tô descendo com as coisas, com o neném para deixar na casa da avó. Sim. Então o caminho todo eu tô suando, né? Tô perdendo calorias. Mas assim, à noite, quando eu tinha esse tempo, essa condição de correr no final do dia, até o meu sono para dormir era muito melhor, né? Com o CrossFit melhorou, porque eu saí do sedentarismo para fazer atividade física, outra coisa. E com a corrida que eu fazia no final do dia, quando eu ia dormir, porque como eu acordo muito cedo, 3 horas da manhã, então assim, melhorou demais. A importância do sono para atividade física, qual é? Tem relação, não tem? Tem muita relação. 3 coisas importantes para você viver bem: sono, alimentação e exercício. Uhum. E o ideal é que essas 3 coisas aí estejam caminhando juntas, né? E, como tu falou, o exercício melhora o teu sono e também o teu sono, se tiver uma boa noite de sono, vai melhorar o teu exercício, né? Então, até se você não dorme bem, você não faz quase nada, né? É verdade. E aí, o exercício também. Tipo aqui, ó, agora eu uso o relógio aqui de monitoramento, né? Ele monitora meu sono. Quando eu comecei a usar o relógio, eu vi que eu dormia mal. Eu achava que eu dormia bem. E aí, eu comecei a tentar controlar pelo relógio. Aí, hoje em dia, eu conheço bem mais o meu sono por causa do relógio, né? No monitoramento. Então, se eu durmo 6 horas por dia, por noite, se eu conseguir dormir, fazer 6 horas de sono, pra mim é bom. Uhum. O relógio valia bom. E eu consigo ter realmente um dia bom. Tanto é que quando eu comecei a usar o relógio, eu testava ele. Eu falei, não vou olhar o que ele disse. Eu ficava, até meio-dia me avaliando. Eu falei, não, acho que hoje meu sono foi bom mesmo. Aí eu olhava pro relógio e tava lá, bom. Aí no outro dia eu falei, cara, tô cansado, mas não vou olhar o que ele disse. Aí meio-dia eu falei, pô, noite, muito fraca, recuperação ruim. Realmente a avaliação dele é muito boa. Aí eu comecei a ver que hoje em dia eu sei, se eu dormir 6 horas por noite e ter uma noite boa, né, sem muita interrupção, eu consigo ficar bem no outro dia para treinar, para trabalhar, para fazer tudo, para estudar, para rezar, para fazer qualquer coisa. E menos do que isso é difícil. E outra coisa também que eu fiz, por exemplo, aquela coisa de melhorar a qualidade do teu sono, de fazer coisas para ajudar isso, né? Então... Uhum. Me fugiu aqui o nome, como é que se fala, mas enfim, você largar o celular um pouco antes, apagar as luzes, né? Não ficar deitado na cama mexendo no celular, aí você não vai conseguir dormir logo e nem dormir direito. Outra coisa que eu fazia, uma aluna minha que me brigou comigo, eu fiquei implicando com ela, falei, rapaz, eu vou te provar que tu tá errado, e ela tava certa. Eu bebo muito café, tomo muito café, hoje em dia até menos, mas eu tomava café 8 horas da noite. E ela falou, por isso tu não dorme direito. Aí eu falei, que nada, pô, café hoje em dia não faz nem efeito. Aí eu comecei, não, mas eu vou fazer. Aí eu parei de tomar café das 4 da tarde, já não tomo mais café. Se eu for tomar um cafezinho até 3 ali, e depois disso não. E realmente melhorou. Tipo, minha recuperação de sono melhorou pra caramba. Então, essas coisas que são estimulantes, você tem que diminuir as coisas que são estimulantes, né? Café, luz, coisas que você fica aí no celular, não só a luz, mas tipo uma coisa que, né, que mexe com a tua emoção ali e tal. Então você tira ali um pouco antes e se prepara para dormir, que a tua qualidade de sono vai melhorar, com certeza. Professor, eu queria falar ainda mais 2 ou 3 assuntos com o senhor e lançar um desafio. Me lembra, porque eu vou esquecer. Tá, né? bom, tá bom. Vou trazer o Alisson daqui a pouquinho aqui, aí a gente mostra os exercícios e vê assim, qual que o Alisson vai ter um impacto maior
de imediato, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse desafio aqui, viu, Alisson? Eu fiquei curioso. Viu? Antes da gente... a gente falou sobre... Mas assim, uma das coisas que o senhor falou da alimentação, né? Muita gente fala assim, vou cortar o arroz, porque o arroz é que tem feito... Tem retardado o efeito de perder gordura. Quais são os melhores alimentos? Qual é a melhor condição de alimentação diária para que a gente tenha um resultado mais rápido ou um resultado mais eficaz do CrossFit? Assim, só para abrir aspas aqui, eu não sou nutricionista, tá? Mas eu entendo pouco. Eu entendo um pouco de vias energéticas, de macronutrientes e tal, de bioquímica da coisa. E faço isso também na prática. Mas a primeira coisa, antes de começar, é a individualidade biológica. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é pegar um nutricionista, mesmo profissional da área, que ele vai examinar a tua própria fisiologia, né? A tua rotina, etc. E conseguir alinhar. E ele também, claro, vai fazendo testes ali até que, 6 meses de acompanhamento, ele vai estar, com certeza, muito mais eficiente ali para te dar uma dieta que seja boa para ti, para os teus objetivos, para tua vida, né? Para tua individualidade. Mas, o que tu falou de cortar o carboidrato, eu não recomendo. Tem gente que se dá bem? Tem. Né? Tem gente que se dá bem. Essa pessoa não sou eu. Eu como muito carboidrato. Inclusive, eu não gosto de treinar se eu não tiver se eu tiver com a sensação de barriga vazia. Com a barriga cheia também não, né? Mas eu tenho que estar ali ok. Né? Então, se eu como mais ou menos 1 hora e meia antes de treinar. Passou de 2 horas, eu já tenho que comer de novo e esperar um pouquinho para treinar, porque eu não me sinto bem, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que treina comigo 5 horas da manhã, que vai em jejum, né? E que a última refeição foi 7 horas da noite. E ok também. Olha, eu sou fã dessa pessoa, que eu também não consigo não, viu? eu fui agora, eu tava lá em Brasília, né? A esposa do Bernardo, ela eu acho que ela é biomédica, enfim, mas ela tem 48 anos, é uma mulher rasgada, só o músculo, e ela faz 2 refeições por dia, meio-dia e 6 da noite, 18 horas. São as 2 refeições dela. E ela treina de manhã em jejum, né? Então, tipo assim, são coisas que você tem que ir se adaptando, mas, assim, a minha linha dependendo da pessoa, né, claro, mas tem um estoque ali de carboidrato. Por quê? Porque é o nutriente, né, que você utiliza mais ali durante o CrossFit, a via energética, que é a via glicolítica, né, que você usa mais o glicogênio muscular. Então, se você não tem nada ali, fica difícil você ter um treino bom, né. Mas, como eu te falei, tem que ver com o nutricionista e a tua individualidade biológica. Eu queria agora tocar num assunto que o senhor domina bem, né? E eu, por ser um católico muito fervoroso, né? Posso considerar dessa maneira, né? Eu sou um católico... Não gosto muito de usar, mas vou falar praticante, né? Eu sou muito... É contraditório, né? Católico praticante. Você é católico, você pratica, você não é católico. Para ficar o mais próximo possível das pessoas. A gente fala muito da atividade física para o interior. Mas também a importância da oração nesse processo da educação física, né? Santo Inácio de Loyola, por exemplo, fala do ordenamento do homem, né? São João Paulo II, a teologia do corpo, ele coloca o corpo como processo de santificação do homem. Faz parte, porque a matéria também é do Criador, né? O Criador criou a matéria. Claro. A importância dessa vida de oração para a atividade física, que a gente não pode... porque eu sou da igreja, não posso fazer atividade física. Lá em São Paulo escreve o corpo é templo do Espírito, né? A importância da oração para esse processo de uma reeducação física. Para você que é católico, aproveite o que você faz como exercício como um modo de sacrifício, né? Então, o que eu faço? Isso aí para mim, né? Então, é uma coisa muito individual. Mas o que eu faço? Como é minha profissão também, eu faço isso todo dia. Eu penso assim, poxa, todo dia eu faço um sacrifício, porque é doloroso treinar. Apesar de que é prazeroso também, mas, tipo, você sente dor, você entra em desconforto. Eu vou aproveitar isso e oferecer isso como um sacrifício, né? Para Deus. Então, eu aproveito o que eu já faço ali, aquele desconforto, e ofereço como um sacrifício. Então, você pode oferecer pelas almas do purgatório, por exemplo, o teu treino todo dia. Então, tem um padre que eu sigo no Instagram, é americano, e de vez em quando eu converso com ele, né? Que é o Frater Capo, o Padre Capo, Rafael Capo. Aí ele tem uma oração
pré-treino, que ele faz todo dia antes do treino. Você é um padre bombadão, né? Isso. Aí, então, ó, ele aproveita aquilo que ele faz. Então, pô, é um padre bombadão, né? E aí quando tu fala, pô, não pode treinar, e o cara é perfeito em doutrina e tudo, né? É porque a gente precisa desmistificar essa história de que achar que o processo de caridade, né, a pobreza interior, né, a gente confunde com muitas coisas, né? O padre Fábio de Mello, ele tem que andar de uma determinada forma porque isso acaba ferindo, né, o sacerdócio. E ver um padre, por exemplo, como o Padre Capa, eu vi no Instagram também, né, e eu me impressionei muito. E isso acaba assim, isso é contra a religião. E não é. Não é, né? não é. E volta a dizer a palavra de São Paulo, né? Sobre o corpo ser templo do Espírito, né? Você tem que usar isso como apostolado, né? Como meio de apostolado. Então, e eu vejo, a gente vê que ele faz isso muito bem. Então, quantas pessoas que podem ver ele lá na academia, o cara bombadão, chama atenção, porque ele treina bem, né? Sim. Então, ele é forte. Aí eu falei, o que tu é, padre? aí é um cara que nunca foi pra igreja, né? Aí fala, pô, chama atenção, nunca vi isso. Aí acaba que o cara se converte porque achou massa e gostou do padre, entendeu? Na academia. Então você tem que usar o que você faz como meio de apostolado, né? Independente do que você faça. Então o São José Maria Escrivá, que é um padre que eu gosto muito, ele falava sempre isso, você usar tudo que você fizer como meio de santificação e como meio de santificação dos outros também. Então o teu trabalho tem que ser um meio de apostolado para ti e para os outros. Independente daquilo que você faça, né? Ele tem um ponto, São José Maria Escrivá, que ele fala também sobre exercício e tal, sobre estudo. Ele fala assim, se você tem que estudar, 1 hora de estudo tem que ser 1 hora de oração, né? E é aquilo que você faz, que você ajude na santificação dos outros também. Então, não tem nada contra. É claro que você pode usar isso aí para se desvirtuar, né? Mas como qualquer outra coisa que você faça, não só o exercício físico. E da mesma forma também você pode santificar o exercício físico como qualquer outra coisa que você faz. Você tem que botar o direcionamento naquilo que você faz, né? E a oração, fazer tipo essa oração do Padre Rafael Capo antes do treino é bom, porque ele já te coloca em prontidão já. Tu, antes de começar a treinar, tu coloca o teu corpo e a tua mente, né, e o teu espírito direcionado para aquilo que tu quer, que é a santificação. Depois eu posso ler, Pode, claro. Que a oração dele é assim. Inclusive me mande depois, viu? Senhor Jesus, único Redentor e fonte de toda bondade, me deste saúde não como algo a ser desperdiçado, mas um dom a ser cultivado e um talento para ser multiplicado. Eu te ofereço os esforços do meu treino, que eu possa crescer em virtude e santidade. Que meu treino não me torne vaidoso, mas se torne uma fonte de santificação. Que o desconforto que eu experimento pela dor dos músculos me lembre de sua paixão amorosa e que inflame em mim um amor apaixonado por ti, que é Senhor para sempre e sempre. Amém. Muito massa. Muito massa, né? Então, é de autoria dele, né? É de autoria dele. Então, antes de começar o treino, ele já te coloca à disposição e te pede ajuda também, né? Sim. Para que direcione aquilo ali pro lado bom e não pro lado ruim, né? Que existem esses dois lados. Claro. Enfim, né? Porque o esporte, ele exige muito do corpo, não é? Vamos fazer o desafio? Vamos, como é que é? Alisson, tu pode vir aqui? Gilberto, segura aí. Eu ia pegar o William, mas eu vou ser bonzinho com o William, né? E aí eu queria que o Gilberto colocasse aqui no Instagram do Matheus, pra gente ver, professor, qual seria o treino, assim. O Alisson ele veio do médico agora há pouco, então ele disse assim, olha, o médico me diagnosticou com diabetes, com não sei o quê, eu tô condenado. E aí, assim, olhando para as atividades físicas que normalmente sou posto nas suas redes sociais, qual seria, assim, o exercício que, claro que aos poucos, né, por conta até do tamanho do homem, né, o tamanho que o homem está. Eu tô tentando ao máximo aqui, e aqui eu quero dizer para você, né, Alisson, Diógenes, William, o Matheus lá da igreja, né, a Thaís que diz que o meu corpo não tem estrutura para isso. Eu tento todo dia dizer assim, galera, vamos fazer um cross, né? Vamos fazer uma aula experimental para tentar motivar essa galera a sair do sedentarismo. Olha o tamanho do homem, bota aqui na aberta mas ele tá longe, né? Vou ficar aqui em pé. Olha aí. E aí ele chegou aqui hoje e disse assim, olha, o médico me condenou. Daqui para o fim. Quais seriam, assim, as atividades físicas que a gente poderia, um treino, um hold pro Alisson, que ele poderia sentir já os efeitos imediatos?
Assim, o aluno, se o aluno chegasse lá para mim, eu ia te avaliar rápido, fazendo um alongamento e aproveitando fazer alguns movimentos que são funcionais. Então, tipo, eu ia avaliar teu agachamento, que é um exercício básico. Então, tu ia fazer agachamento. O agachamento, Mas agachamento com o peso do corpo. Então, eu ia fazer um agachamento, ia fazer algum movimento de deitar e levantar, e algum movimento para elevar a frequência. O deitar e levantar é o... Pode ser o burpee, pode ser ququalquer outro exercício. O burpee era esse exercício que a gente estava mostrando aqui agora há pouco. Passou agora no final. Pronto, olha aí. Esse é o burpee, ó. Deitar e levantar. Mas não necessariamente tu precisa fazer o burpee deitando no chão. Eu posso pedir para tu fazer um burpee sem deitar. Ou só apoiando o pé na caixa, jogando o pé atrás, voltando. Eu posso simplificar aí de várias formas para que tu consiga fazer. E não se machuca, não sai desmotivado na primeira aula. E não infartar também, né? Exatamente. Mas é isso. Né? Eu faria um treino com o peso do corpo só, sem nenhuma carga externa e com movimentos funcionais, de agachar, eu botar para agachar, para levantar, e para fazer algum exercício de salto, assim, simples, para elevar a frequência. Na caixa. E aí tá dolorido no outro dia. Não, na caixa não. Já malhei já. Olha aí, ó. Eu malhei muito tempo. Fez musculação, né? Pulo de corda, será que daria certo nesse primeiro treino do Alisson? Dá, com volume baixo, dá. Se ele souber pular corda, se não souber, a gente faz uns polichinelo, alguma coisa que seja parecido. Eu tô tentando, daqui pro final desse podcast vai dar certo. O importante é isso, assim, o treinador tem essa pegada com o aluno, de avaliar e colocar. Eu tenho essa facilidade lá no meu estúdio, tô fazendo propaganda. Porque eu trabalhei para fazer isso lá, né? Então eu não atendo 30 pessoas, 20 pessoas, eu atendo 5. Então eu conheço todo mundo. Então ninguém me engana lá, eu sei qual é o peso que cada um pega, eu que falo o peso lá, porque eu consigo fazer isso. Eu montei um negócio para que eu conseguisse fazer isso. Então melhora a qualidade do meu atendimento por causa disso. Então eu ia te levar ali do jeito que tu pudesse fazer, e tu ia fazer um treino bom, desafiador, mas também um treino que tu não ia sair machucado ou desmotivado para fazer um treino no outro dia. Tu ia estar bem fazer um treino no outro dia. O Roberto, meu coach, ele sempre dizia assim, o Denis é o maior exemplo que existe aqui. Porque quando ele começou aqui, ele nem agachava. Hoje é uma vitória. Minha gente do céu, era ruim demais, né? Ah, Jesus. Mas assim, hoje já sou outro homem, né? Então, acho que é isso, né, professor? Faltou alguma pauta de CrossFit? Não, né? A corrida, né? Corrida para frequência cardíaca. Tem uma técnicazinha para corrida, né? Tem, eu tenho... Eu dou aula de corrida, né? Eu dou aula de corrida mais voltado, apesar de que muita gente que faz só corre gosta de fazer esse curso comigo, mas eu tenho um curso de corrida mais voltado para o CrossFit, né? Que é diferente, né? Não ensino ninguém a correr uma maratona, né? Eu ensino a conseguir correr melhor de distâncias curtas e a combinar isso com outros exercícios. É a prova de corrida lá do último campeonato. Teve a prova de tiro. Vacilei nessa prova errei a estratégia. Tem um movimento de mão, né? Hoje eu tava prestando atenção, tinha um movimento de mão também que acompanha a corrida, né? Tá perto desse aí, se alguém puder botar. Foi uma prova de caminhar com as mãos, né? Handwalk, é isso? Não, a corrida mesmo, ela tem o movimento de mão, ele ajuda, né? Ajuda, mas não é isso que tu vai focar primeiro, não. Eu focaria no movimento de mãos depois que tu já tivesse com o restante mais alinhado, né? Que no método que eu uso, que é o Pose Method, tem 3 elementos na corrida: pose, queda e puxada. A pose é o movimento que tu tá com os membros alinhados e mais a favor da gravidade, usando a gravidade a teu favor, na verdade. E a queda é o que vem logo em seguida, quando tu inclina e ganha angulação de queda, e aí tu usa mais a gravidade para ir para frente. E a puxada é o momento que tu tira o pé novamente do chão para gerar uma nova passada. Então tem esses 3 elementos aí, que é o corpo todo e mais focado nos membros inferiores, mas o corpo todo alinhado. E aí o braço você pode utilizar depois, mas eu ensino bem depois que já tá demandando isso aí, você pega, porque o braço não é o que vai ajudar tanto assim, não, né? E é meio involuntário também, você acaba acertando o braço da forma mais tranquila do que a perna. Coloca aí a prova que estava na tela. Olha aí. Isso aí foi essa prova foi horrível. Isso é louco. É próximo do pneu também? 162 quilos esse que tinha aí. É mais ou menos próximo do pneu de caminhão que a gente tem que... Não, eu nunca fiz essa prova, tá? Só pra... Não, o pneu você vai tombar o pneu, né? Não, é bem diferente. É diferente. O pneu você gera potência, né, pra tirar o pneu do chão e depois virar. A parte mais difícil é tirar do chão. É meio que um deadlift, só que você vai gerar uma potência, né? No final. Como se fosse parecido com um clean, assim, né?
a princípio. E aí exigência de força, né? Agora aí é estabilização muito do core, pegada, porque você tem que sustentar o peso na mão aí, né? Então fadiga muito a tua pegada. Chega um momento que o teu dedo começa a abrir e tu não consegue mais segurar. Professor, esse equipamento que ele estava utilizando, que ele jogou no chão, chama de farm. É para o quê? Performance corporal? Qual é a função dele? O nome desse movimento o nome desse exercício, né, do acessório é farm. O nome do acessório é farm e do exercício é farm walk, que é a caminhada do fazendeiro. Então, esse exercício é tirado do fazendeiro. O cara que carrega as coisas lá na fazenda dele. Carregando os grãos? Carregando coisa, É o que você faz no supermercado, só que você não faz com 160 quilos. Sim. Mas porque, como eu falei, a gente tem que diferenciar, porque isso aí é para performance, não é um campeonato. E esse um aluno convencional não vai pegar 160 quilos, vai pegar um peso normal, que ele pegaria no dia, para ajudar ele no dia dele, pronto, não precisa disso, né? Eu tô fora desse aí, viu? Mas assim, esse equipamento que ele tá utilizando ao redor aí do corpo, ele é para ajudar a cinta que tá falando? É a cinta, pronto. Pronto, a cinta é para dar estabilização, É para dar estabilização, para dar estabilização do tronco aqui, do core. Porque a gente vê muito esse negócio dessas cintas aí, naqueles programas Não, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso aí é cinta de compressão, para dar estabilização. Quem faz levantamento de peso olímpico usa muito. Se você for assistir um vídeo de levantamento de peso olímpico das Olimpíadas, eles todos usam, porque dá essa estabilização, né? É um acessório como uma munhequeira, dá estabilização do punho. Sim. Não é o joelheiro? O joelho é aqui pro tronco. Parecido. Acho que é isso, né? Será que a gente conseguiu convencer o povo a fazer crossfit? E aí, William? Próximo mês eu vou fazer. Aí, não. Até o Natal eu faço. Agora, pô, começa amanhã. Eu também acho que já poderia começar. Né? Hoje tá tempo, nem tempo. Se quiser, eu te levo lá no meu estúdio agora. É aqui pertinho. Mas o crossfit, volto a dizer, né? É testemunho pessoal, assim, do corpo pra mente, né? Eu, particularmente, assim, a sensação que eu tava, por eu não estar fazendo atividade física, ou talvez pela rotina que eu tinha, era de uma desorganização. Vivia numa intensa desorganização. Cara, e como se... E eu vi isso, o Vinícius, né, da Teologia do Corpo do Brasil, ele falando uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, a gente tem tido muito acesso à facilidade, por conta do celular, a gente tem tido muitas facilidades, né, acesso a muita coisa ao mesmo tempo. Mas a sensação que nós temos é de que nós estamos a todo momento sem tempo, né, por conta da correria do dia. A gente não tem tempo para conversar, a gente não tem tempo para sentar, a gente não tem tempo para nada, apesar das facilidades. E o crossfit, como eu disse, para mim, né, na minha condição, é uma hora que eu tiro para mim, para cuidar do meu corpo, mas ao mesmo tempo para cuidar da minha mente. É o momento em que eu paro. Como eu sou jornalista, então assim, eu preciso estar 24 horas olhando as redes sociais, as notícias. Então é uma hora sem olhar, porque é o momento em que eu tenho para mim. E eu posso fazer isso, graças a Deus, apesar de ter filhos, né? E exige muito da gente também no compromisso diário. Mas é o momento em que eu tiro para cuidar de mim, para olhar para minha vida, para olhar para minha história, de conviver com pessoas e poder ali saber onde eu quero chegar durante as minhas atividades do dia. Então, o CrossFit me proporcionou muito isso, né? O corpo, eu costumo dizer que é a consequência da organização que eu pretendo, que eu pretendia para a mente por conta do momento em que eu optei fazer CrossFit na minha vida. É muito bom, era aquilo que a gente estava falando, né? Você tem que saber, primeiro querer, direcionar a coisa e saber direcionar. Então, você pode tirar do exercício físico, da prática do exercício, várias virtudes. Então, a virtude da ordem. Você tem um horário para treinar. Então, eu treino 6 horas da manhã, né? Um exemplo. Eu tenho que organizar a minha vida, colocar um despertador. Isso aí, se você não percebe, mas você está começando a colocar a virtude da ordem na sua vida. Eu tenho que colocar um despertador no horário, eu tenho que organizar minha refeição, se eu vou comer antes, se eu vou comer depois, ajeitar minha roupa para que eu acorde de manhã já esteja mais prático. Eu tenho que chegar no horário, porque senão eu vou pagar burpee, né? É verdade. Então, isso é padrão, viu? Porque lá também acontece isso. É padrão. Então, a virtude da fortaleza, né? Porque você supera os seus limites, você pensa, olha, já aconteceu contigo de olhar para um treino e falar assim, esse aqui eu não consigo, aí tu consegue? Cara, então, eu pulei 2 caixas. Foi? Eu pulei 2 caixas. Comecei com uma, aí eu disse, minha gente, olha, eu consigo.
E aí colocou 2 caixas, eu pulei 2 caixas. Colocou uma plate de 15, pulou. eu pulei, me desequilibrei, mas mesmo assim ainda consegui. Então, você pode ter a virtude da paciência também, ensina muito exercício. Por quê? Porque você entende que você não vai ficar com o corpo que você sonha em um mês. Você tem que ter uma paciência. A virtude da constância, porque você tem que saber que se você não for todo dia e fazer um pouquinho de cada vez, você não vai conseguir ter resultados, né? Então, se você ficar atento, você consegue tirar da prática do exercício, só da prática do exercício, muitas virtudes para tua vida. E aí tu consegue tirar isso para tua vida, né? Tem um cara que tu deve conhecer, que é o Paulo Musi, por exemplo, dando ele como exemplo, né? Ele falou que passou para medicina, na época que ele passou para medicina, porque o pai dele falou assim, ele não passou a primeira vez, na segunda vez o pai dele entrou no quarto e falou assim, você não gosta de treinar? Aí ele gosta. Ele, pois, você não vai treinar todo dia? Você não faz todo dia um pouquinho? E você não organiza seus treinos? Ele organiza seus estudos e faz todo dia que você vai passar. Através da virtude do exercício, ele transferiu isso para outra área da vida dele. Então, se você está atento, você consegue transferir essa virtude da ordem do exercício para o teu estudo, para a tua vida de oração, para o teu trabalho. Tu consegue trazer a virtude da fortaleza para o teu estudo, para o teu trabalho, para a tua relação com tua esposa, com teu filho, a virtude da paciência, para tudo. Então, você tem que estar atento e querer, né, fazer isso. Então, esse é o ponto principal, querer. Bom, acho que é isso. Eu espero ter ajudado. A gente espera ter ajudado vocês aí de casa, né? A sair do sedentarismo. Quem ainda tem... Mas crossfit é difícil, né? Mas tem que levantar peso, eu não consigo. Tudo é uma questão de tempo, né? De paciência, a virtude da paciência, como o professor falou aqui. E é bom acompanhamento profissional. Vai para um lugar que te ajude a fazer isso. E esse foi um dos detalhes, né? Do crossfit que eu também achei que é fantástico, né? Porque eu tive um acompanhamento profissional de perto para corrigir os exercícios, Sim. né? E, claro, né? De vez em quando partilhar alguma coisa ali da minha vida, né? Sim, Tem claro, muito isso, né? Demais. O dia hoje não tá bom. Então, isso também me ajudou demais. Eu espero ter ajudado você de casa. A gente espera ter ajudado você de casa a conhecer um pouquinho mais do CrossFit. Professor, a casa é sua, viu? Espero que o senhor possa voltar aí pra gente falar mais dessa modalidade esportiva. Estou à disposição. Se eu vou falar de CrossFit, qualquer outra coisa também, pode chamar. Se eu puder, né? Se eu souber. Muito obrigado aí, Denis, pelo convite, né? Eu sou vizinho também, fica fácil. Quando eu for olhar a localização, era 2 minutos de casa, eu vou. Então, estou à disposição, agradecer também ao público aí que ouviu. Se tiverem alguma pergunta, alguma outra dúvida, coloca aí, né, nos comentários. Eu vou ver para poder responder, se puder, se for para mim. E também eu posso fazer meu merchan aqui, né? Vai. Nas redes sociais aí, Navarro Navros. Siga lá, tem meu canal no YouTube também, tem alguns vídeos que eu falo muito sobre CrossFit. E aí, alguma outra dúvida pode estar por lá. A gente pode depois marcar um para falar sobre vida de oração e atividade física. Esse assunto é muito bom, eu gosto. Vai trazer aqui a ideia que eu vou formular esse negócio aqui pra gente poder pensar e fazer. Vou te mandar umas coisas, acho que dá pra gente falar muita coisa sobre isso. Isso é massa, né? O senhor falou São José Maria Escrivá, eu lembrei muito, né? Porque ele fala muito do dia a dia, do cotidiano, assim também como Santo Inácio de Loyola, Dom Bosco também. Então, assim, a gente pode trazer essas referências aqui pra galera. Porque você sabe que na igreja, né, a galera acha que meu corpo e tal, não... A gente precisa cuidar, né? Cuidar da saúde ou cuidar da vida, cuidar do nosso corpo. Acho que é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Compartilhe o nosso canal, curte aí, ative o sininho. Mande esse link aí pra galera. Eu vou mandar nos meus grupos de CrossFit. Você manda nos seus grupos aí, da sua galera, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. E deixar aqui também as nossas redes sociais, tá aqui na descrição, tá? Então segue a gente lá, tá bom? Bom, até o nosso próximo encontro. Nosso vestiário é fechando as portas e a gente deixa aí também, vai curtindo os outros podcasts que a gente já gravou. Um abraço e até o nosso próximo encontro.